Fala aí, pessoal, beleza? Bora dar sequência nesse estudo aí de Angular. Não precisa ficar com medo, tá? Se você nunca teve nenhum contato aí com programação, né? É legal você ver as séries aqui do canal, os vídeos, né? Dá uma olhada primeiro em lógica de programação. Essa série de vídeos tem o objetivo de te ajudar, tirar você do zero aí. Se você se empenhar, você vai conseguir se tornar um desenvolvedor front-end júnior e já conseguir uma vaga de emprego na área, né? E aí com o seu empenho você vai desenvolvendo e vai aprimorando aí a sua técnica, né? Mas tudo é muito estudo, determinação, né? Foco e tal, e você consegue. Estou aqui na página do Angular, né, para você ver que aqui tem bastante conteúdo também. Se você não tiver muita facilidade com o inglês aí, você pode escolher opções de tradução, né? Tem no Chrome aí, fica mais fácil para você compreender se você não entender muito bem aí o inglês. Mas é bem tranquilo porque é um inglês técnico, né? Então aqui a gente tem a opção. Hoje a gente não vai usar os Tech Blitz, né? Mas o objetivo hoje aqui é conhecer um pouco o que eu preciso para dar um pontapé inicial, né? E basicamente ter um computador, e nesse computador pode ser Mac, pode ser Windows, Linux, tanto faz. Você precisa instalar o Node.js. Ele é a base de tudo que a gente vai usar aqui, né, nessa série de vídeos, né? Tanto para instalar bibliotecas, para poder iniciar um novo projeto em Angular. Então, é essencial. Para utilizar o Angular, a gente precisa fazer a instalação do Angular CLI. É uma instalação global, ou seja, não é dentro de um projeto, uma pasta sua, mas sim para o sistema operacional como um todo. Qualquer projeto que você queira iniciar já vai desfrutar aí dessa instalação global. O que você vai fazer aqui? A própria documentação tem um comando, eu vou copiar, vocês não precisam decorar isso de cabeça, né? O NPM, que é um gerenciador de pacotes, tem o seu padrão de comandos para instalar, desinstalar, atualizar e etc, né? Depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo específico falando só sobre gerenciadores de pacote, e a gente pode usar o NPM, por exemplo, mas o objetivo, por enquanto, é copiar no próprio site oficial aqui do Angular o comando para fazer a instalação. O "-g" significa que é global, não precisa estar associado a uma pasta de um projeto que tem um arquivo packed.json, como o Nest.js, o próprio Angular ou qualquer outro, o React, né, o Node.js. Você pode usar o parâmetro "-g", que é global, seguido do @angular/CLI, que é o cliente dele, né, o client. Fez isso, apertou Enter. No meu caso aqui eu já tenho instalado, mas não é a última versão. E aí ele vai identificar qual é a última versão e vai solicitar algum espaço durante a instalação, né, desse pacote. Demora um pouco, tá? É um pacote bem robusto, que faz build, que é responsável por validações do seu código no projeto Angular. Então, realmente é um processo que demora um pouco. Feito todo o passo aqui, né? Já finalizou. A gente já consegue criar um projeto em si. É bem comum entre as tecnologias ter essa verificação ali. Ele retorna a mesma coisa que o NG. Então, beleza, já está funcionando. Estou na área de trabalho. Se eu der um NG new, eu já estou dizendo para o Angular que eu quero criar uma aplicação nova. E aqui eu vou botar GC de garagem do código, né? Ajuda aí, se inscreve e compartilha aí para poder a gente ajudar mais pessoas. Meu app Angular. É uma aplicação, né? Uma aplicação web, SPA. O que é SPA? É uma aplicação que tem uma característica bem peculiar de ter uma única página. É um single page application. Como ele tem uma página só, imagina um site aí, né, para quem já conhece um pouco de HTML, o famoso index.html, né? Ele cria parte de uma aplicação, mas todas hospedadas em uma única página. E aí o carregamento é modular. As coisas vão acontecendo de acordo com as ações que você vai direcionando. Pressiona Enter, ele vai criar o projeto, não tem mistério. Você pode usar o Stack Blitz se quiser, ou até o VS Code, eu vou usar o VS Code. Ele vai perguntar se pode enviar os relatórios ali analíticos para o Google. Já somos espionados mesmo, então acho que não tem muita diferença.
Aqui ele está perguntando o seguinte: você gostaria de adicionar a rota do Angular? Né? A rota que é responsável por direcionar os endereços que a sua aplicação vai ter na URL, né? E para onde ele deve direcionar. Para uma página de cadastro, uma página de recuperação de senha, etc. Né? Então eu quero sim. E a gente vai ver para que serve na prática. Aqui, se você quer trabalhar com SCSS Size of Less, vamos colocar aqui o SCSS, que é o que a gente usa aí geralmente nos projetos, e ele vai criar um projeto. Nesse primeiro momento, ele baixa bastante módulos, né? Bibliotecas ali necessárias para compilar, para você ter o seu projeto funcionando. Então essa parte aqui demora um pouquinho também. Ele vai instalar os pacotes. Quando você vê num repositório de código, tipo GitHub, os projetos na pasta Node Module, ela não salva esse pacote porque é um pacote que você consegue baixar. O projeto nasce com características do projeto. São os arquivos que você edita, que são autorais. Tá? Então tudo isso aqui você consegue editar. Consigo editar meu readme, consigo adicionar novos pacotes, né? Versões, etc. aqui, né? Na verdade. Demais configurações no AngularJSON são esses caras aqui que são os componentes, né? Que é dividido na parte do HTML principalmente. Esse é o arquivo de teste, a gente não vai ver agora. Esse é o arquivo que fica com a parte programável do seu componente, vamos chamar assim, né, para ficar fácil. E o arquivo do SCSS que a gente escolheu, que é a parte de estilização. Seria o nosso CSS, vamos dizer assim, para quem vem numa parte de design. O módulo responsável, né, por esse bloco, onde a gente consegue carregar outros módulos, a nossa rota e etc. Configura tudo que a gente precisa para o nosso componente funcionar. Lembra que eu falei que o padrão de desenvolvimento do Angular é ser modular. Então a aplicação não precisa carregar toda de uma vez caso você não queira. Você consegue configurar isso. A parte da rota que a gente falou sim, já está aqui, né? Ele nasceu com esse arquivo de configuração e é ali que a gente diz qual lugar a gente vai direcionar. Então basicamente a gente vai ver esse. Esse é o cara único que eu falei lá, né, a página única, o index.html. Ele vem com a parte programável também no projeto, que é o main.ts e o estilo dele. Então a estrutura, se você olhar, ela é bem simples. Ela é composta do quê? Um arquivo HTML, um arquivo programável, né, que é o TS, e um arquivo de estilo. Tá? Vamos guardar isso aí, num primeiro momento. E aí, boa parte do que você desenvolve em Angular vai estar baseado nisso aqui. Quando eu falo de componente, ele tem o HTML, ele tem a parte programável, que é esse arquivo TS aqui puro, sem spec, e o SCSS, no caso, é a nossa parte de estilo. Beleza. Então o nosso projeto foi criado com sucesso, ele já executou por baixo dos panos o comando lá do npmi, como a gente fez lá do Angular CLI, só que nesse momento ele fez isso para baixar e instalar os pacotes que o Angular utiliza, né? E aqui ele ainda está fazendo o processo dele, ainda não concluiu tudo, demora um pouco. Finalizando aqui, a gente dá segmento. Beleza, agora a gente entra na pasta com o comando cd. Para GC alguma coisa, só dá um tab aqui, foi, enter. Se você já tem um VS Code instalado, code, ponto, enter, ele vai abrir o VS Code para você. Nesse vídeo a gente vai focar em conhecer a estrutura, instalar o que precisa e iniciar a aplicação. Conhecendo a estrutura, a gente parte para outros vídeos, né, destrinchando cada parte dessa e entendendo como é que cria um componente, como cria um serviço, etc. Uma diretiva. Então aqui, todo comando que foi executado na parte anterior do vídeo alimentou essa pasta Node Module. Ela está até mais escura, porque ela não é versionada, não tem necessidade de versionar as bibliotecas, que já estão compiladas, né? Aqui ela está pronta para uso. Então, o que você vai editar está na pasta CRC, né? E os demais arquivos como package, dar um nome para sua aplicação, versão, pode criar outras pipes, né, para poder fazer testes e fazer coisas mais customizadas, publicações, etc. E aqui vai tudo que você tem instalado de pacotes para utilizar na sua aplicação. Por enquanto está com o básico do básico ali, né? E aí já é o suficiente para o que a gente quer fazer. Então, existem algumas maneiras de levantar a nossa aplicação.
O comando do Angular é o ngserve, ele levantaria a nossa aplicação, mas eu quero fazer o uso dessas pipes, desses scripts aqui que a gente pode criar. Então já tem um ngserve aqui que eu posso chamar com esse start. Então eu vou executar npm, mas dessa vez não install, mas run, e aí eu consigo rodar qualquer camarada desse aqui. Se eu rodar um teste, por exemplo, só para vocês verem, ele rodaria um teste padrão que ele já criou na nossa aplicação. Mas o que a gente de fato vai usar é o start para ele levantar essa aplicação. Nossa aplicação, que podem ser de desenvolvimento, mas não vão junto com o programa pronto, ou realmente que o programa depende e vai aqui em cima. Tem coisas que facilitam a nossa etapa de depuração aqui, né? Do ambiente, sim, do ecossistema aqui para desenvolvimento, mas a aplicação em si não utiliza isso, então ele entra aqui. Depois a gente vai ver com mais detalhe lá na aula sobre NPM, gerenciador de pacotes, e a gente vai entender como é que instala só Dev Dependency ou de maneira tradicional. O teste rodaria aqui, para encurtar eu vou cancelar, né? E vou executar o que importa para a gente nessa aula de hoje, que é o npm run. Ele até funciona start direto também, nesse caso aqui, né? Mas vamos executar assim para vocês aprenderem aí o padrão. Está buildando apenas para a gente depurar aqui, né, para desenvolvimento. E ele vai listar para a gente na porta 4200 se não estiver sendo utilizado. A gente consegue clicar, né, segurando o Ctrl, e ele vai abrir um navegador com a página de Hello World. E eu vou só mostrar onde fica cada parte do que vai ser usado. Ó. Tá rodando, né, tá ouvindo ali, né, tá listening na 4200, botão direito, clicou ali, ele vai abrir na porta inicial. 4200 e na rota root, né? Raiz ali da nossa aplicação. E ele vem com algumas dicas aí para você criar um componente, né? Entre outras coisas. É bem didático. Então aqui, ó, ele ensina até um comando para criar um componente de maneira simplificada. Você pode customizar isso para ele não criar arquivos de teste, ou para poder ele já nascer com um prefixo no nome, entre outras coisas lá, né? No primeiro momento fica na pasta app. E esse bloco representa o nosso primeiro módulo, né, vamos dizer assim, e o nosso componente. Tudo que esse componente, que é formado de HTML, basicamente, e estilo, e a parte programável, né, do que eu falei lá, o H do HTML, o S de estilo e o P de programável, né, a parte programável. Então, esses é que a gente vai focar. Aqui está a parte da rota, para criar os caminhos para diversos componentes que a gente tivesse aqui dentro dessa pasta app. A gente pode subdividi-los, né, criar uma pasta pages, etc. E na pasta módulo a gente pode fazer referência aos demais módulos, né, sem ser os mais básicos, mas a gente pode instalar uma outra lib, né, que faz alguma outra coisa e referenciá-la ali. E aí ele consegue fazer o carregamento, separar na página do cadastro de usuário. Eu não preciso carregar alguma coisa que eu só uso na página do usuário. Então eu consigo fazer um carregamento modular. Consigo utilizar de lazy load, né? Tem várias aí, opções no Angular para fazer carregamento. O HTML é o HTML em si, não tem muito mistério, na linguagem de marcação, só que ela sem um estilo fica feio e sem graça, né? Então a gente tem um arquivo SCSS aqui para estilizar. Nesse caso ele está usando o estilo padrão do projeto como um todo, né? Mas eu posso editar e falar que o H1 vai ser verde, vai ser laranja, eu posso fazer a edição que eu quiser aqui. A parte programável, que a gente vai ver em outras aulas, que é onde a gente define os nossos métodos, o que vai acontecer quando iniciar a aplicação nesse componente, né? Entre outras coisas, chamadas a serviços, que são injetados aqui, né? Que é uma característica bem legal do Angular. A gente registra outros módulos, provedores de guarda de rota, interceptors, etc. Basicamente, o que é que a gente viu nessa aula aqui? Como preparar um ambiente para poder iniciar o Angular, instalando o Node e o Angular CLI. Qual a estrutura básica do Angular, do projeto Angular, o que eu edito, o que eu não edito, como funciona o mecanismo ali em relação a pacotes, etc. E uma estrutura básica de componente, rota, né, como a gente já falou aqui. Nesse agora só tem a padrão, então não tem outras rotas, a gente vai ver isso também. Módulos, que eu poder adicionar outras bibliotecas, né, nesse meu componente, e a estrutura de um componente. Viu a estrutura como um todo,
onde fica registrada as versões e entre outras coisas lá como o packed.json, comandos de script aqui, né, nossas pipes. Então, basicamente, é isso. Espero que você tenha gostado, esteja animado aí para estudar o Angular. O Angular é fascinante, né? O TypeScript traz tipagem e muitos recursos legais para o desenvolvimento front-end, e você vai aprender, você vê um resultado diferente do back-end, que muitas coisas são apenas lógicas e não tem um retorno tão visual e atrativo assim. Uma das últimas paixões aí, né, que eu tive, espero que você se apaixone por isso também, né? Porque tem que amar de fato aí o que você faz para você trabalhar com excelência, né? Buscar sempre estar melhorando, sempre estudando, mas não pode ser um fardo. Você não pode achar que isso é chato, senão a coisa não funciona. Você tem que gostar de fato. Aí você sente a vontade aqui, você acha legal quando as coisas funcionam, quando uma lógica é implementada e comunica, né, com a outra aplicação, etc., né? É bem satisfatório quando você resolve um bug complexo, então é bem bacana. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!